Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos dando início à reunião da saudade. O Grupo Espírita Redenção, todo ano, no dia 2 de novembro, realiza a reunião da saudade. E dessa vez, devido às circunstâncias, estamos na forma virtual. Mas nem por isso deixa de ter aquele valor importante, porque o valor, a qualidade, somos nós que damos. A internet, no caso, é um instrumento. Quem valoriza as propostas veiculadas através da internet somos nós, seres humanos. E estamos nós, como eu já disse, iniciando a nossa querida reunião da saudade. Essa reunião, nós tivemos a ideia de realizá-la quando compulsamos um texto de Allan Kardec muito interessante, na Revista Espírita de dezembro de 1864, com o título Da Comunhão do Pensamento, e com um subtítulo, a propósito da comemoração dos mortos, e com uma explicação. A Sociedade Espírita de Paris reuniu-se especialmente pela primeira vez a 2 de novembro de 1864, visando a oferecer uma piedosa lembrança a seus falecidos colegas e irmãos espíritas. Naquela ocasião, o Sr. Allan Kardec desenvolveu o princípio da comunhão do pensamento no discurso seguinte. Então, pela primeira vez, a Sociedade Espírita de Paris, antigamente denominada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Sociedade Espírita de Paris realizou uma reunião para homenagear os espíritos daqueles companheiros que desencarnaram e que pertenciam antes à sociedade. Faziam parte da Sociedade Espírita de Paris. Então, Kardec, quando vai levar a efeito a reunião, ele faz um discurso muito interessante sobre a comunhão do pensamento. Então ele diz: estamos reunidos nesse dia consagrado, aliás, antes, ele diz, caros irmãos e irmãs espíritas. Quer dizer, ele não tem nenhuma proposta machista, ele não diz só caros irmãos espíritas. Caros irmãos e irmãs espíritas. Estamos reunidos nesse dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para dar àqueles dos nossos irmãos que deixaram à terra um testemunho particular de simpatia, para continuar as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre nós, eles e nós, enquanto encarnados, e para chamar para eles as bondades do Todo-Poderoso. Continua Kardec. Mas por que nos reunirmos? Por que nos desviarmos de nossas ocupações? Não pode cada um fazer, em particular, aquilo que nos propomos fazer em comum? Não o faz cada um pelos seus? Não o pode fazer diariamente, todos os
diariamente e a cada hora, qual então a utilidade de assim se reunir num determinado dia? Pergunta o próprio Kardec, né? E ele diz: é sobre este ponto, senhores, que me proponho apresentar-vos algumas considerações. O favor com que a ideia dessa reunião foi acolhida, diz ele, é a primeira resposta a essas diversas questões. Ela é o índice da necessidade que experimentamos ao nos acharmos juntos numa comunhão de pensamentos. Então, Kardec começa dizendo que, quando ele fez a proposta, a aceitação unânime foi a resposta, né, a qualquer possível crítica que se pudesse fazer. Surge aí a unanimidade dos companheiros da Sociedade Espírita de Paris concordando com a reunião, concordando com a realização dessa reunião para homenagear aqueles desencarnados que, quando aqui na Terra, fizeram parte da Sociedade Espírita de Paris. Então, ele vai desenvolver o tema sobre a comunhão do pensamento. Ele pergunta, aliás, antes ele faz uma exclamação: comunhão de pensamentos? Compreendemos bem todo o alcance dessa expressão? É permitido duvidá-lo, pelo menos do maior número. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa, os efeitos e a força dessa situação de espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. Aliás, meus irmãos, existe um livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, muito bom. Se você puder, dá uma olhada nessa obra. Ela é importante. Ela faz parte da literatura clássica do Espiritismo, né? Desse período denominado clássico da literatura espírita. Aqueles contemporâneos de Kardec ou aqueles que logo após ele, mas que continuaram com o processo experimental trazido por ele. Bom, ele diz, né? Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. É, porém, uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos da comunhão do pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades, as ações dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. O Espiritismo traz, como quando Jesus roga ao Pai com a seguinte proposta, se dirigindo àqueles que o ouviam: se me amardes, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos lembrará tudo aquilo que eu vos tenho dito, e vos ensinará sobre todas as coisas. E os espíritos superiores dizem que o Consolador é a doutrina espírita. Não necessariamente o movimento espírita, que o movimento espírita é aquilo que nós, seres humanos, estamos fazendo dessa doutrina, né? E como seres humanos, somos falíveis, graças a Deus, que é a possibilidade de falhar que nos propicia a crescer. Bom, mas então, ele continua. Uma assembleia é um foco
onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disto resulta uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, ele comparando aí essa reunião, a comunhão dos pensamentos, a uma orquestra, né? Em que cada um, no seu instrumento, produzindo a nota correspondente, e o conjunto dos instrumentos vão produzir uma melodia linda. É a mesma coisa. Reunidos com um propósito no bem, nós vamos ser como essa orquestra, cada um com a sua vontade de fazer o bem, com o desejo de colaborar, com o desejo de compreender para melhor ajudar. Aí nós estaremos compondo uma atmosfera espiritual importante. A comunhão do pensamento, como Kardec falou, pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo e de aspiração. Quer dizer, se nós estamos numa reunião com esse movimento, com a vontade, né? Com o pensamento, com o sentimento voltado para essa unidade de intenção, de desejo, de aspiração, de fazer chegar aos nossos amados no mundo espiritual o nosso carinho, o nosso afeto. A força é grande, porque é a reunião de todas essas vontades aqui presentes, no caso, virtualmente, nessa relação virtual, nós estamos formando também uma atmosfera espiritual que, por essa união, ou unidade de intenção, de desejo, de aspiração, nós vamos criar uma atmosfera, um campo de força que vai propiciar que esse nosso desejo, que essa nossa intenção, que essa nossa aspiração, ou seja, que a aspiração de cada um de nós, que o desejo de cada um de nós, reunidos como um feixe de varas, vai se tornar forte para fazer chegar aos nossos bem-amados, na parte espiritual, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa amizade. Ele diz ainda, o texto é muito grande, então eu estou pensando algumas frases ou alguns períodos. Ele diz, uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, aliás, eu já falei sobre isso. Quer dizer, é uma orquestra, cada um com o seu instrumento, produzindo o som que lhe é próprio, e no conjunto, o que resulta? Uma música extraordinária. É o que vai resultar agora. Se nós todos estamos envolvidos nesse projeto, estivermos com essa intenção, com essa unidade de desejo, de intenção, de vontade, de fazer chegar aos nossos queridos o nosso afeto, o nosso carinho, criaríamos uma força extraordinária nesse sentido. Ele diz ainda, a comunhão de pensamentos produz, pois, uma espécie de efeito físico que age sobre o moral. E só o Espiritismo poderia fazê-lo compreender. Realmente, age sobre o moral, porque é só nós lembrarmos, quando nós estarmos nas reuniões presenciais da Casa Espírita, durante uma reunião onde
todos estavam ali com essa unidade de pensamento, com essa unidade de desejo, com essa unidade de vontade, o ambiente nos envolvia e nos fortalecia, nos animava. Nós saímos das reuniões presenciais felizes, nós saímos com uma proposta realmente de nos tornarmos pessoas melhores, que aquele ambiente despertava em nós o desejo do bem. Vejam como é importante, é só lembrarmos das reuniões espíritas que nós frequentávamos até há pouco tempo, e se Deus quiser, num tempo próximo, estaremos voltando, né? Quem sabe? Isso aí está nos desígnios de Deus e na vontade do homem também. Porque não é possível que nós, e não acredito que nenhum espírita esteja agindo dessa forma, vamos concorrer para quebrar esse processo do isolamento social tão importante nesses instantes, né? Bom, ao final do texto, que é muito grande, Kardec diz: em razão do motivo que hoje nos reúne, senhores e caros irmãos e senhoras, julguei oportuno aproveitar a circunstância para desenvolver o princípio da comunhão do pensamento, da comunhão de pensamentos, do ponto de vista do Espiritismo, sendo o nosso objetivo unirmos-nos em intenção para oferecer em comum um testemunho particular de simpatia aos nossos irmãos falecidos, poderia ser útil chamar nossa atenção para as vantagens da reunião. Graças ao Espiritismo, compreendemos a força e os efeitos do pensamento coletivo, como eu já demonstrei aqui, como ele já falou. Aliás, ele discorre sobre isso com muita propriedade no texto. Só que o texto é muito grande, não me permite avaliá-lo na inteireza, mas ele é muito interessante. E ele diz: graças ao Espiritismo, podemos compreender a força e os efeitos do pensamento coletivo. Podemos melhor explicar-nos o sentimento de bem-estar que se experimenta no meio homogêneo e simpático. Mas, igualmente, sabemos que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles sabem receber os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes, que para eles se elevam com uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam a maior alegria nesse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem com isso o maior alívio. Vejam que importância, né? Aqueles nossos amados que estão no mundo espiritual e que estão em boa situação, nesse momento sentem a alegria de estarmos nos lembrando deles. E os que estão em situação de dificuldade ainda trabalhando para se libertarem, né, das influências do mundo físico, né? Esses vão receber um alívio grande. Veja que importante, né? Cada um de nós, em particular, ora de preferência por aqueles que o interessam ou que mais estima. Façamos que aqui todos tenham sua parte nas preces dirigidas a Deus. Então, Kardec reuniu os companheiros da Sociedade Espírita de Paris e para homenagear os companheiros e companheiras, né, da sociedade que já estavam no mundo espiritual. E ele demonstra a importância
Isso não tira o significado, ele diz no texto, da importância das preces que nós fazemos o ano inteiro por eles. Isso não tira a oportunidade e a importância das preces que nós, em determinados instantes, fazemos por eles, seja onde estivermos. Mas, ora, dia de finados é um dia em que se comemora, né, essa questão dos mortos, e muitos nesse dia vão ao cemitério. O que é mais interessante? Nós que acreditamos que somos espíritos, usando por determinado tempo aqui na Terra um corpo físico, que daqui a tempos vamos deixá-lo para continuar a nossa caminhada no mundo espiritual. Nós que entendemos isso, melhor podemos compreender também que essa reunião que fazemos, que denominamos reunião da saudade, e que estamos fazendo num novo formato, pelas necessidades do momento, desse formato virtual, nos faz nos reunir para fazer chegar a esses queridos no mundo espiritual o nosso afeto. Agora eu pergunto, não é mais importante do que ir ao cemitério nesses dias? Porque os cemitérios ficam cheios. As casas espíritas, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei que em alguns cemitérios os companheiros de determinadas casas vão e na porta do cemitério distribuindo mensagens espíritas. É interessante isso, que leva ali uma pequena mensagem, um esclarecimento de conforto, um esclarecimento mesmo que possa ajudar aquelas pessoas. Porém, vejamos em O Livro dos Espíritos, no capítulo capítulo 6, livro 2, capítulo 6, Vida Espiritual, comemoração do Dia dos Mortos, funerais. Na questão 320, é muito bom nós refletirmos na proposta que consta de O Livro dos Espíritos. E dele consta a filosofia espírita, que é o que diferencia, em especial, o espiritismo das demais propostas religiosas. Não que seja melhor do que as outras propostas. É melhor para mim, é melhor para você, mas nem sempre é melhor para outras pessoas. Nós não podemos achar que o espiritismo é bom para todo mundo. Eu sempre digo, é preferível ser um bom católico do que um mau espírita. É preferível ser um bom bandista do que um mau espírita. É preferível ser um bom candomblecista do que um mau espírita. E daí por diante. É preferível ser um bom evangélico do que um mau espírita. A religião minha é aquela com a qual eu me sintonizo com seus princípios. Que eu acho seus princípios esclarecedores, que seus princípios me confortam, me consolam e me orientam os passos aqui na Terra. Essa é a religião que eu escolhi. Eu escolhi a doutrina espírita dentro desse aspecto, para que a doutrina espírita seja o meu guia e a minha orientação aqui na Terra, para a minha existência, para que eu possa, num futuro no mundo espiritual, receber bons resultados
das boas experiências que eu tenha vivido aqui, fruto da orientação da doutrina espírita. Bom, na questão 320, aliás, o título eu já disse, comemoração do Dia dos Mortos, funerais. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? A resposta: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Quer dizer, a lembrança que nós temos, vez por outra, dos nossos amados que estão na parte espiritual, essa lembrança, mesmo que não verbalizada, pelo pensamento, chega a eles. E eles, ora, fulana não se esqueceu de mim. E aqueles que estão em dificuldade, para eles, aquela lembrança é um lenitivo, é uma força para eles. Olha, fulano não esqueceu de mim, que bom. E aí dá força para que ele continue a sua trajetória, o seu caminho de progresso, de realização no bem. Na questão 321, a pergunta é a seguinte: o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se apresentam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? A resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Interessante. Vamos lembrar a pergunta? O dia da comemoração dos mortos, quer dizer, o dia chamado de finados, né? Tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se apresentam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos no cemitério? Né? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Quer dizer, os espíritos nos acompanham pelo pensamento. Onde quer que estejamos, se estamos pensando nele, estamos nos sintonizando com eles. Não importa o lugar. E nesse instante, estamos aqui com esse objetivo, né, de demonstrar nossa saudade, mas aquela saudade boa, né? Estamos aqui com esse objetivo. Então isso chega a eles pelo nosso pensamento. Poderíamos estar em qualquer outro lugar e, pelo pensamento, essas vibrações chegariam a eles. Na 321A, que ainda é consequência da 321, a pergunta é a seguinte: o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Quer dizer, entendamos a pergunta, né? O dia de finados, o dia de hoje, é para eles, os espíritos, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Quer dizer, no dia de finados, os espíritos se reúnem no cemitério junto de suas sepulturas? Essa pergunta. A resposta: nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Importante, né, meus irmãos? Quer dizer, se os espíritos, nossos amados, vão ao cemitério no dia de finados, é porque nós vamos lá. Porque o que importa é o nosso pensamento.
Agora, convenhamos, que lugar enjoado para se marcar um encontro com quem a gente ama, né? Vou lhe ser franco, não tenho problema nenhum de entrar no cemitério. O cemitério, ali estão, ou já nem existem mais, né, os despojos daqueles que nós amamos muito e que já estão no mundo espiritual. E essa relação nossa com eles é pelo pensamento, pelo sentimento, pela prece, e não através do que já não existe mais, de um corpo físico transitório que já se extinguiu. Ele pergunta ainda uma pergunta interessante. 323. A vista, a visita ao túmulo proporciona maior satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Pergunta muito objetiva para nós, né? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. A representação exterior desse pensamento, quer dizer, é a visita ao cemitério, é a representação exterior desse pensamento, que nós nos lembramos dele. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feito com o coração. Veja, os espíritos depois aqui continuam falando na questão de nós irmos ao cemitério, dizendo que aqueles que acham importante e que ainda não se desapegaram disso, que o façam. Mas eles esclarecem muito bem para nós que se os espíritos que nós amamos vão no dia de finados ao cemitério, é porque nós vamos lá e os chamamos e os convidamos para ir lá pelo chamamento do pensamento. E como eu disse, poxa, que lugar enjoado para a gente marcar um encontro com quem a gente ama. Mesmo porque ali uma representação, né? E hoje em dia existe a cremação, muitos já nem tem lugar próprio, né? Mas para esse tipo de manifestação. Muitos depois a cinza jogam no mar, jogam na natureza. E aí não existe. Para contar uma experiência pessoal, como dizia a dona Zilda Alvarenga, que eu achava interessante, ela dizia, olha, minha mãe, que me educou, dizia, falar da vida dos outros não é uma coisa boa. Então ela dizia, então eu vou falar de mim. E é o caso, eu vou falar de mim. Os meus familiares que desencarnaram, no dia do sepultamento de seus corpos, eu fui lá, tranquilo, estava presente lá, contrito, orando, porque é muito importante, meus irmãos, naquele momento, nós estarmos ali orando mesmo, para que os espíritos benfeitores possam dispersar qualquer possibilidade de fluido vital que ainda reine no ambiente, para que esses fluidos não sejam utilizados por espíritos inferiores. E também é muito importante para que nós ali possamos, em oração, buscando em Deus, buscando em Jesus as forças para envolver
esse nosso amado em vibrações para ajudá-lo a caminhar, para ajudá-lo nessa, de certa forma, nova e repetida caminhada no mundo espiritual. A nossa oração para eles é importante nesses dois sentidos, para eliminar, para dispersar daquele corpo inerte já, mas qualquer possibilidade de existência, né, de fluido vital, para não ser utilizada pelos espíritos inferiores, e também a nossa prece para ajudar esse irmão que está assumindo a sua identidade espiritual verdadeira, ele possa ir com o nosso carinho, com o nosso afeto, ser amparado pelos protetores. Agora, nós observamos, quer dizer, certa época, eu comecei a perceber que alguns espíritas de importância no movimento, quando desencarnava um dos seus familiares, eles ficavam muito quietos com relação a sepultamento, com relação a isso, com aquilo. E aquilo me estranhava. Mas com o tempo eu comecei a compreender que eles estavam, de certa forma, certos. Porque às vezes, meus irmãos, no sepultamento do corpo de um irmão que trabalhou intensivamente no movimento espírita, o sepultamento do corpo é um tumulto, um momento que deveria ser de recolhimento. É um tumulto que, às vezes, até para orar é difícil. Infelizmente. É muito importante, como eu disse, nesse momento, que as pessoas sejam reunidas ali da casa espírita. Aliás, quando o René Peça desencarnou, eu indo à casa Maria de Magdala assisti uma coisa lindíssima. Ele, o corpo dele no salão principal, e o tempo inteiro um coro do Maria de Magdala cantando o tempo inteiro. E as pessoas chegavam com maior respeito. Ali é hora de respeito, é hora de consideração aquele companheiro ou aquela companheira que se despediu do mundo material e deixou aquele corpo ali. E às vezes está até junto dele ainda, agradecendo a Deus a oportunidade que aquele corpo lhe proporcionara aqui na Terra. O velório do René Peça foi uma das coisas lindas que eu já assisti no movimento espírita. Em compensação, meus irmãos, eu já estive presente em velórios de espíritas famosos e que a coisa ficava com um tumulto tão grande que, olha, não compensava. As pessoas não estavam ali com aquele intuito que a doutrina nos proporciona e nos faz entender que é necessário naquele instante, né? Mas, meus amigos, e nós vamos agora, já que falamos algo a respeito das idas ao cemitério. Se para você isso é importante, que o faça, mas lembrando que os seus amados só estarão lá porque você vai lá, porque eles estarão também recebendo aquela prece que você faz na sua casa ou em qualquer outro lugar, como vão receber a prece que nós vamos fazer aqui juntos. Só que essa prece coletiva, ela tem uma força maior, porque é um feixe de varas. Uma vara tem uma resistência, um feixe de varas
tem uma resistência muito maior. Então, vamos formar esse feixe de varas agora e vamos orar pelos nossos queridos, amados, que se acham na pátria espiritual. Vamos reverenciá-los. Vamos fazer chegar a eles o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor. Oremos então. Deus, Pai de infinita bondade, fortaleça-nos o ânimo, renova as nossas energias, ajuda-nos a caminhar com os pés no chão e o coração e a mente voltados para a prática do bem. Jesus, mestre amigo, nós te rogamos nesse instante, em benefício daqueles a quem amamos e que se encontram no mundo espiritual e que passam pelo nosso pensamento nesse instante, mestre. Fazei chegar a eles o teu amor, as vibrações do teu amor, e os bons espíritos que nos envolvem nesse instante, nessa atmosfera espiritual de amor, de compaixão, possam fazer chegar a eles o nosso afeto, o nosso carinho, fortalecendo-lhes a caminhada no progresso. Jesus amado, nós te pedimos também, em benefício daqueles que atingiram o mundo espiritual pelas portas equivocadas dos suicídios, acolhei-os como filhos, como irmãos queridos, mestre, irmãos queridos do nosso coração, e ajudai-os a se superarem onde se encontram. Nós te pedimos também, Jesus, em benefício daqueles que se encontram em aflição e dificuldade no mundo espiritual, que o teu amor possa fazer chegar a eles o esclarecimento, a luz, a compaixão, tudo aquilo que possa ajudá-los no despertamento para a realidade em que se encontram. Amparai-os, fortalecei-os, Jesus, animai-os, ajudai a todos, mestre. Compaixão e misericórdia é o que te pedimos nesse instante, que essas vibrações do nosso coração, unidas com as vibrações dos nossos amigos, que formam essa corrente de amor, possam fazer chegar a eles os fluidos que vão fortalecer-lhes o ânimo e dizer para eles: nós amamos a vocês, nós continuamos pensando em vocês porque os amamos. Fiquem em paz e com Jesus. Mestre querido, abençoe a todos nós, abençoe a nós encarnados ainda, tão resistentes à compreensão da vida do Espírito e ainda apegados a formatos e formas da liturgia religiosa. Ajuda-nos a amar em primeiro lugar. Ajuda-nos, antes de pensar na forma, estejamos ligados ao conteúdo, o teu amor, por excelência, mestre. Aconchegai a todos no teu amor, no teu afeto, na tua compaixão, Jesus. Assim seja. E assim, meus irmãos, queridos e irmãs, nós vamos dando por encerrada essa reunião da saudade, que muitas alegrias trazem ao nosso coração. Um abraço afetuoso a todos vocês. Fiquem em paz, não na paz que o mundo não nos pode dar, mas a paz que a consciência tranquila pode nos ofertar. E que Jesus continue iluminando e nos ajudando a caminhar com fé, amor e vontade de assumirmos a prática do bem como um processo litúrgico diário.
e não excepcional, em determinada hora, em determinado dia, muita paz e muita caridade para todos nós, meus irmãos. Assim seja.